Numa semana onde índices norte-americanos batem topo histórico, a gente tem Bitcoin subindo mais de 6, a gente tem ouro caindo, a gente tem petróleo também bombando. E o dólar em queda. Ou seja, mercado aí misto, mais animado, com a guerra um pouco mais estável, um pouco mais previsível. Eu dou início aqui ao nosso review de mercado global comigo, que sou analista convidado aqui na Zero Markets Brasil. Rodrigo, muito prazer. Bora! Bom, temos uma semana marcada por S&P subindo 0,5%. Achamos aí que o mercado ia se animar bastante e uma semana inteira ele subiu 0,5%, mesmo assim atingindo topos históricos. S&P aqui numa alta bem forte, bem interessante. Engraçado que ele marca 0,5% porque ele considera a máxima da semana anterior, mas o tamanho do candle, um tamanho aqui de 1,5%, 1,6%. Aproveita e já deixa o teu like aqui nesse vídeo, enquanto eu faço sempre junto com você esse estudo no nosso review do panorama global, porque é muito importante estar sempre ligado e sempre atento ao que está acontecendo nos gráficos do Brasil e do mundo. Eu que sou analista e sempre trago essa visão nas terças e nas quintas para você. Já comenta aqui embaixo, se inscreve no canal da Zero Brasil. O que mais que a gente pode trazer de bom? Quais são as suas dúvidas para que a gente possa evoluir cada vez mais? É a última semana do mês, é uma semana que não teremos indicadores tão relevantes assim, com exceção de quarta-feira, chamada Super Quarta, porque teremos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e decisão de taxa de juros no Brasil, que a princípio se manterão inalterados os juros, mas sobre isso eu falo na quinta-feira. Bom, por aqui então, quer dizer, lá fora, né? A gente teve então o S&P subindo 0,5% e Nasdaq com uma alta de 2,31%, mas se você olhar aqui o tamanho do candle, esse cachorrinho que eu desenhei para vocês, a bandeirinha de alta, subiu aí uma alta aí de 3,25% no decorrer da semana. Bom, máximas históricas em Nasdaq, máximas históricas no S&P. A grande questão é isso com guerra. Imagina se a gente não tivesse, imagina se tiver paz no mundo, pelo menos uma paz assim, momentânea que seja. O que não pode acontecer com os índices mundiais, hein? Bom, vamos olhar o nosso Ibovespa aqui, tão conhecido Ibov, que na semana passada o Ibov caiu 2,55%, se for considerar o tamanho do candle aqui, quase 3% de queda, testando exatamente o 111,8 e agora voltando aqui para baixo. Minha expectativa gráfica é que o Ibov venha pelo menos na casa de 183 mil pontos. É engraçado pensar que o Ibov, desde essa máxima histórica que ele faz, ele já caiu 10 mil pontos. Tá mostrando isso hoje na minha live. Ibov já caiu 10 mil pontos, uma queda aí bem relevante, tá bom? Se for pensar, né? E o próximo ponto agora de suporte, onde ele está testando aqui, que já perdeu esse ponto importante e agora pode cair, inclusive um pouco mais, fez um topo duplo aqui no gráfico diário, pode ser que ele venha buscar 183 mil pontos, em torno disso. Vamos ver a Alemanha, como é que tá? A Alemanha que fez uma semana aí de leve queda, caiu 1,66%. Vou traçar aqui o gráfico para a gente poder ver um pouquinho, né, de como foi. Chegou a subir um pouco mais, no final caiu 1,66%, aqui no gráfico de candles caiu 0,72%, mas minha expectativa para a Alemanha, graficamente, é que ela possa buscar patamares menores e quem sabe, se acontecer uma coisa, né, um pouco pior aí para o mundo, em termos de guerra, a Alemanha possa buscar esse fundo aqui em uma queda de 8,7% onde está agora, ou seja, uma queda bem relevante na minha opinião. Espero que não aconteça, mas sempre é possível de acontecer. Vamos dar uma olhadinha no ouro. O ouro na semana que passou, ele perdeu 1,4% e é interessante olhar que o ouro está fazendo agora. Se ele perder essa mínima da semana, ou seja, se o ouro bater patamares de 4.640, em torno disso, que é onde está agora, praticamente, o ouro faz o chamado pivô de baixa. Será que é o que vai acontecer? Vou até colocar o desenho aqui. Ó, o ouro subiu, caiu, subiu e agora vem fazendo o quê?
um topo mais baixo. Se perder fundos anteriores, quem sabe o ouro faz uma figura dessa aqui. Vou até desenhar um pouquinho aqui o Pluft, fantasminha camarada. Tá? Olha só, o fantasminha aqui até com um pouco de medo, né? O que vocês acham? Será que isso vai acontecer ou não? Escreve aqui. Tá posicionado no ouro? Tá apostando no ouro? O que você acha? Tem chance? Difícil, hein? Difícil. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no dólar no mundo. DXY, que nessa semana que passou, ele sempre mostra o próprio candle do dia. Nessa semana que passou, o dólar batendo aqui uma leve alta de 0,29. Deixa eu traçar aqui, para poder ver junto aqui. Uma leve alta de 0,29. E vem a pergunta, será que ele vai conseguir testar aqui a média móvel de 200 e fazer um pivô de alta ou não? Depende. Se os índices do mundo caírem, pode ser que o dólar faça isso. E Japão? Japão também testou máximas históricas na semana passada e essa semana acabou de bater máximas históricas também. Japão que na semana passada teve uma alta moderada, uma alta leve de 1,6% ou 0,6%. 0,6% se você considerar o fechamento da semana anterior e 1,6% o tamanho do candle aqui da alta do índice japonês. E já o petróleo, olha o petróleo. Petróleo subiu 13%. 13%, tá? Se você for olhar o tamanho do candle aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O tamanho do candle, ele subiu 8,3%, tá? Mas se você considerar a abertura dele com gap e depois uma alta, na semana o petróleo sobe 13%, uma alta aí bem relevante. E essa semana tá animadinho. Será que ele vai testar topo de novo? Ou será que ele vai fechar o gap aqui embaixo? Tudo depende do cenário aí geopolítico. Bom, vamos dar uma olhada em BIT. BIT que na semana passada conseguiu fugir aqui da média móvel de 200 e ir lá para cima. E na semana ele fechou aí com uma alta de 6,5%. Na minha opinião, uma alta bem relevante. Hoje, BIT, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, à noite. Hoje, BIT já começa a cair, começa a devolver exatamente no patamar de 100% aqui que eu tinha traçado. E quem sabe, BIT vai vir aqui agora testar de novo a média móvel 200 em 65 mil dólares. O que você acha? Um pouco mais, 65.800. O que você acha? Será que vai ou que não vai? Escreve para mim. Quero saber. Qual é a tua opinião? Vamos dar uma olhada agora em Reino Unido. Reino Unido que, assim como a Alemanha, semana passada também teve uma queda relevante. Reino Unido caiu aí 2,5%. E essa semana tem um cenário de queda, igual assim como o ouro. E assim um pouco como a Alemanha também. Reino Unido, que depois de uma alta aí bem relevante, fez um fundo, fez um topo mais baixo que o topo anterior e está perdendo mínimas. Ou seja, será que ele vai fazer também um fantasminha camarada ou não? O que você acha? Né? Tá estranho isso aqui, tá estranho isso aqui, hein? Tô ficando preocupado aí. A gente sabe que o mercado, ele antecipa os fatos. Uma coisa que eu aprendi quando eu entrei no mercado financeiro, comecei a olhar gráfico, eu que estou no mercado desde 2009, profissionalmente, eu lembro que me ensinaram uma coisa que eu uso até hoje, que falaram, Cohen, sou eu, Cohen, o mercado sempre é expectativa. O mercado raramente é o que está acontecendo agora. O mercado, ele sempre se antecipa pelo menos 6 meses. Então, o mercado, o que ele está acontecendo hoje, alta ou baixa, claro que tem a ver com coisas pontuais, né, sistêmicas, em relação à guerra, e aí movimenta as commodities, movimenta, obviamente, os ativos, né, correlacionados aos principais ativos, movimenta o dólar, movimenta os índices mundiais também, as bolsas do mundo, uma questão sistêmica, óbvio, mas, em geral, o mercado ele sempre se antecipa aos fatos. Então, se a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, no vídeo de quinta-feira passado eu falei sobre isso, no próximo vídeo aqui da Zero Marcas da quinta-feira eu vou falar sobre isso também, que é o nosso vídeo do panorama macro, né? Que hoje saiu o Boletim Focus aqui no Brasil e ele já está na 7ª semana seguida projetando uma alta da nossa inflação, nosso IPCA. Tudo isso é o quê? É projeção para frente, é uma expectativa futura. Por quê? Talvez pelo cenário de guerra, pelo petróleo subindo e a gasolina também subindo e assim por diante, então com isso aumentando o custo de tudo. Beleza. Agora, e no mundo? Acontece a mesma coisa? Acontece. Então, assim, eu olhar Europa, como eu acabei de te mostrar, DAX, Alemanha, olhar UK 100, Reino Unido, cara, eles estão fazendo topo mais baixo que o anterior. Olhar Bitcoin caindo, isso já
levanta um sinal de alerta. Agora, ao mesmo tempo, o ouro também está em queda. Então, quem está mentindo? Porque o ouro deveria estar subindo. O ouro e o dólar são dois ativos de proteção que, em cenários de guerra, cenários de instabilidade, cenários de adversidade, eles sobem, enquanto os índices do mundo caem. E aí? E agora está caindo o ouro, fazendo um topo mais baixo que o anterior. Talvez, não confirmou ainda. E aí? Ou seja, o mercado ele é o mesmo desde que ele começou. É o mesmo mercado. Por quê? Ele tem o mesmo comportamento. Por quê? Porque ele está em constante mudança. Então o mercado sempre muda. Então o que a gente conta que vai acontecer, nem sempre acontece. Renda variável, né? Se fosse fácil, a gente já ia fazer a previsão, ia ganhar muito dinheiro e pronto. Não é fácil. Então, essa expectativa, que eu falei no início da minha explicação aqui, é uma coisa que a gente não entende no curto prazo, que só pra frente, quando o mercado já vai estar com outra expectativa, a gente vai começar a entender um pouco melhor. Vamos ver o que a Europa está sinalizando pra gente poder aguardar a cena nos próximos capítulos. Minha humilde opinião, sugestão, diversifique sempre. Não foque em um ativo só, porque botar todas as cestas, como diz Ray Dalio no livro dele Princípios, não coloque todos os ovos na mesma cesta, principalmente se você não entende nada de ovos nem de cesta. Essa é a minha mensagem para você. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aqui embaixo se você gostou. Comenta sobre o que mais a gente pode falar nesses nossos vídeos aqui semanais da Zero Markets Brasil. Para mim foi uma honra poder ter contribuído com o teu conhecimento em mais um panorama review de mercado global aqui na Zero Markets. Bora, valeu, até a próxima. É nóis.